73 milhões de brasileiros dormem mal toda semana. Não são 73 milhões de pessoas sem disciplina. Não são 73 milhões de pessoas que escolheram isso. São 73 milhões de corpos que estão passando por algo que a maioria delas ainda não parou para entender, porque ficou normalizado demais para parecer urgente. A gente aprende a conviver com o cansaço. Chama de segunda-feira, chama de fase, chama de estresse do trabalho e vai levando. Mas aqui está o que a maioria dos conteúdos sobre sono não te conta. O corpo não está só cansado. Depois de alguns dias de sono ruim, 3, 5, uma semana, ele entra num modo de emergência silencioso. Os hormônios saem do eixo. O cérebro começa a acumular o que deveria ter descartado durante a noite. O sistema de defesa começa a falhar nas bordas. E tudo isso acontece enquanto você está achando que é só cansaço passageiro. Esse vídeo é sobre o que está acontecendo dentro de você. Nos hormônios, no cérebro, no sistema imune, enquanto o sono ruim vira rotina. Não é para assustar, é para nomear. Porque quando a gente entende o que está acontecendo de verdade, a relação com o problema muda. E nomeação aqui é o primeiro passo para a saída. Vamos começar por onde tudo começa, a primeira noite ruim. Você deita, não consegue dormir direito ou acorda de madrugada e fica olhando o teto. De manhã, levanta com a sensação de que o descanso não veio. Parece pouca coisa, e provavelmente é. Uma noite ruim é uma noite ruim. Mas dentro do corpo já aconteceu alguma coisa específica. Durante o sono profundo, o seu cérebro ativa um sistema que a ciência só descobriu de forma mais completa há pouco mais de uma década. Ele se chama sistema linfático, e a função dele é literalmente fazer a faxina do cérebro. Durante o sono profundo, as células cerebrais encolhem, os espaços entre elas se abrem e um fluido circula por esses canais, removendo resíduos acumulados ao longo do dia. Proteínas que sobram do metabolismo cerebral, substâncias que não servem mais, lixo molecular que precisa sair. É como se o cérebro tivesse uma máquina de lavar que só funciona quando você está dormindo de verdade. Quando o sono não vem, ou quando ele é fragmentado demais, essa faxina não acontece. Não completamente. O lixo fica. E no dia seguinte, quando você acorda com aquela névoa leve na cabeça, a sensação de que o pensamento demora 1 segundo a mais para chegar, isso não é metáfora. É o resultado de uma limpeza que ficou incompleta. Ao mesmo tempo, o cortisol, o hormônio do alerta, que deveria estar no ponto mais baixo durante a noite, se mantém elevado quando o sono não é restaurador. E cortisol elevado à noite tem um efeito direto que quase ninguém menciona. Ele dificulta o sono da noite seguinte. O sistema nervoso fica num estado de meia vigilância. O corpo sente que algo não está resolvido e continua acordado por dentro, mesmo que você esteja deitado. Isso tem nome, é a atividade hiperadrenérgica persistente, um estado onde o sistema nervoso simpático, o sistema de fuga ou luta, não desliga completamente durante o repouso. Uma noite ruim, por si só, não instala esse padrão, mas quando ela se repete, 2 noites, 3, uma semana, o sistema começa a aprender que a cama é um lugar de alerta, não de descanso, e o custo começa a se acumular. Então a pergunta que importa não é o que acontece em uma noite ruim, é o que acontece no corpo quando isso vira semana, vira mês, vira a vida que a gente está vivendo. É aí que a coisa fica importante de entender. Imagine 2 hormônios que funcionam em equilíbrio. Um avisa o cérebro que você está saciado, o outro avisa que você está com fome. Eles se chamam leptina e grelina. Em condições normais, eles trabalham juntos. A leptina sobe depois que você come, a grelina cai. O resultado é que você come o que precisa, para no momento certo, e não fica em guerra com a própria fome o dia inteiro. Depois de alguns dias de sono ruim, esse equilíbrio sai do eixo. Os níveis de grelina, o hormônio da fome, sobem. Os de leptina, o hormônio da saciedade, caem. E o efeito é direto e documentado. A fome aumenta, a saciedade demora a vir
E o corpo busca especificamente alimentos ricos em carboidrato e açúcar. Não por falta de força de vontade, mas porque é a forma mais rápida que ele conhece de conseguir energia quando está em modo de sobrevivência. Não é fraqueza, é bioquímica. Ao mesmo tempo, o cortisol que ficou elevado começa a afetar a forma como o corpo processa a glicose. A sensibilidade à insulina cai. O corpo precisa produzir mais desse hormônio para dar conta da mesma quantidade de açúcar no sangue. Com o tempo, isso cria um ambiente metabólico cronicamente desfavorável. Maior risco de resistência à insulina, de ganho de gordura abdominal, de síndrome metabólica. E tudo isso começa silenciosamente, muito antes de qualquer diagnóstico. Então, quando você passa uma semana dormindo mal e percebe que está comendo de forma diferente, mas com menos controle, buscando coisas que sabe que não deveria, não é coincidência. É a resposta fisiológica exata ao que está acontecendo no sistema hormonal. O sistema imune segue a mesma lógica. Durante o sono, o corpo produz as células de defesa que vão operar no dia seguinte. É uma das funções centrais do descanso. Quando o sono encurta ou fragmenta, essa produção cai. Um estudo da Unifesp mostrou que dormir menos de 6 horas prejudica significativamente a quantidade de células NK, as células de defesa naturais do organismo, no sangue. O resultado prático é que quem dorme mal adoece com mais facilidade. Infecções que outro organismo descartaria em poucos dias demoram mais. A recuperação fica mais lenta. E o sistema imune, que deveria estar reconstruindo suas defesas à noite, acorda todo dia com menos recursos do que precisaria ter. Pense assim, o sono não é o período em que o corpo para, é o período em que ele trabalha em modo diferente, reconstruindo, limpando, reequilibrando o que o dia desgastou. Quando esse período é roubado dia após dia, o corpo tenta funcionar com os recursos que sobram, e por um tempo consegue, mas a conta não some, ela vai acumulando. E a parte mais importante disso tudo ainda não foi contada. Voltamos ao sistema linfático, mas agora com mais profundidade. Entre as substâncias que esse sistema remove durante o sono profundo, está uma proteína chamada beta-amiloide. O nome parece técnico, mas o que ela representa não é. É uma das proteínas que, quando se acumula ao longo dos anos no tecido cerebral, está associada ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, incluindo Alzheimer. O cérebro a produz naturalmente durante o dia. O problema não é a produção. O problema é quando a remoção falha. Estudos recentes mostraram que uma única noite de privação de sono já é capaz de elevar os níveis de beta-amiloide no líquido ao redor do cérebro. Uma noite, não anos, uma noite. Imagine o que semanas ou meses de sono fragmentado fazem no acúmulo dessa substância. Não é para entrar em pânico, é para entender o que está em jogo. Mas há algo mais imediato, que você provavelmente já sentiu sem saber nomear. Um estudo do MIT, publicado em 2026, mostrou que quando o cérebro acumula privação de sono, ele começa a acionar o sistema de limpeza durante o dia, enquanto você está acordado. Em ondas curtas, o sistema linfático tenta compensar o que não fez à noite. E para que esse fluido de limpeza passe pelos canais cerebrais, a atividade neural precisa diminuir momentaneamente. O resultado são os apagões de atenção, aquele momento em que você está no meio de uma frase e perde o fio. A reunião em que você estava presente, mas não estava. A leitura que você teve que fazer 3 vezes porque as palavras não estavam chegando. O momento em que você olhou para o sinal vermelho 1 segundo depois do que deveria. Isso tem nome. Não é distração. Não é envelhecimento precoce. Não é falta de inteligência ou de foco. É o cérebro fazendo faxina de emergência no horário errado, porque o horário certo foi roubado. Não é falta de disciplina. É o seu sistema nervoso pedindo socorro. E quando a gente entende isso, quando a névoa mental, os apagões, a sensação de estar presente, mas não estar de verdade, ganham uma explicação fisiológica clara, algo muda. Não o cansaço, mas a relação com ele. Isso tem nome, e nome aqui significa saída.
Se você quer ir além de entender o que está acontecendo e começar a mapear o que especificamente está saindo do eixo no seu caso, tem um material na descrição que pode ajudar. É a planilha Diário do Sono. 30 dias de registro com dashboard automático para você identificar os padrões do seu sono com dados reais, não com suposições. O link está na descrição. A tentação, depois de um vídeo como este, é sair em busca de soluções imediatas. Mais melatonina, uma nova rotina, um aplicativo, uma técnica nova. E tem um problema com isso. Quando a gente não sabe o que especificamente está causando o próprio problema, qualquer solução é um chute no escuro. A higiene do sono genérica, apagar as luzes mais cedo, largar o celular, fazer chá de camomila, funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. E a diferença quase sempre está no padrão específico de cada um. Tem gente cujo sono está sendo sabotado principalmente pelo cortisol elevado no fim do dia. E para esse perfil, o que funciona é completamente diferente do que funciona para quem está com o problema no lado da ansiedade antecipatória, ou para quem acorda de madrugada por causas hormonais. A solução começa com o entendimento do próprio padrão, não amanhã, hoje. O primeiro passo não é mudar nada, é observar. Durante alguns dias, registrar o que de fato está acontecendo. Que horas você foi dormir? Quanto tempo levou para pegar no sono? Quantas vezes acordou? Como estava o nível de estresse no dia anterior? O que comeu à noite? Se tinha exercício naquele dia? Sem julgamento, apenas dados. Porque dados revelam padrões. E padrões revelam causas. E causas têm tratamento. Não genérico, mas específico para o que está acontecendo com você. Observar não exige mudança de rotina, exige apenas atenção por alguns minutos por dia. E a diferença entre tentar resolver insônia sem dados e tentar resolver com dados é a diferença entre andar no escuro e andar com uma lanterna. Você ainda está no mesmo caminho, mas agora está vendo onde colocar o pé. O sistema nervoso, que aprendeu a associar a cama com alerta, não vai mudar em uma noite. O sistema linfático, que acumulou semanas de limpeza incompleta, não vai se resolver amanhã cedo. Mas o processo de reversão começa com uma coisa simples: entender o que está acontecendo de verdade, e então agir sobre o que for possível agir. Essa ordem importa. Entendimento primeiro, ação depois. Se você quer transformar o que aprendeu aqui em dados concretos sobre o seu próprio padrão, tem uma planilha na descrição que vai te ajudar a dar esse próximo passo, com dashboard automático para os 30 primeiros dias. Então vamos fechar com o que realmente importa. O que está acontecendo no seu corpo depois de alguns dias de sono ruim não é só cansaço. É um conjunto de processos fisiológicos reais, no cortisol que não baixa à noite, nos hormônios do apetite que saem do eixo, no sistema imune que produz menos do que deveria, no sistema linfático que não completa a faxina, nos microapagões de atenção que o cérebro provoca durante o dia para compensar o que não fez durante a noite. Isso não é frescura, não é fraqueza, não é todo mundo passa por isso e vai levando. É biologia. E biologia, quando entendida, pode ser educada. A maioria das pessoas que chega até um conteúdo como esse já passou pela fase de tentar soluções genéricas que não funcionaram. Já ouviu, vai dormir mais cedo, larga o celular, faz meditação. E provavelmente tentou. E provavelmente não foi suficiente, porque a solução genérica não enxerga o padrão específico. O que muda quando você entende o mecanismo é que você para de brigar com sintomas e começa a trabalhar com causas. E causas têm endereço, causas têm caminho. Você acabou de dar o passo que mais importa, que é entender o que está por trás do que você está vivendo. Não como diagnóstico, como mapa. O que você faz com esse mapa é seu. Mas agora você tem o que antes não tinha. A clareza de que o que está acontecendo com você tem nome, tem mecanismo e tem saída. Esta noite pode ser diferente. Não perfeita, diferente. E quando quiser continuar, tem mais aqui.